Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo programa da série Família, Urgências e Turbulências, baseado neste livro do Mário Sérgio Cortella. Queremos, no encontro de hoje, propor reflexões a respeito da definição de família. O que é uma família? O que define a sua família? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tenho certeza, o encontro de hoje irá despertar profundas reflexões dentro de você. E espero que, refletindo, pensando sobre a sua família, você possa tomar atitudes diferentes. É o programa Motive Ação, só aqui no nosso canal no YouTube, Projeto Luz e Vida. Esta série maravilhosa, Família, Urgências e Turbulências. Pensar, sentir e agir para mudar. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito bem, estamos continuando as reflexões a respeito da família. Quero agradecer. Recebemos centenas de e-mails e comentários elogiando o primeiro programa da série. Quero mandar abraço para o pessoal do SC, Pastoral Familiar, Tendas de Casais, que já usaram o primeiro vídeo desta série nos seus encontros. Este é o nosso objetivo: levar os casais, os pais, a refletirem a respeito da família que queremos para o mundo, a nossa família. Há uma frase que diz assim: os pais não devem se preocupar qual mundo eles deixarão para os filhos, mas que filhos eles deixarão para o mundo. E essa reflexão tem a ver a respeito da nossa família. O que é uma família? Aqui, Cortella diz: família é um local de formação, aprendizado, convivência, alegria e afeto. Faço questão de repetir: família é local de formação, aprendizado, convivência, alegria e afeto. O problema é que para muitos adolescentes e jovens, a família virou um criadouro. É lugar onde eu vou comer e dormir. Não é um lugar de relacionamento. Relacionamento eu tenho com meus brothers. Relacionamento eu tenho com meus amigos, com meus colegas, com a minha namorada. Dentro de casa eu vou para comer, eu vou para dormir. É lá que eu tenho a roupa lavada, passada, é onde as minhas necessidades básicas são satisfeitas. Então veja que na cabeça de muito adolescente, família não é lugar de convivência, é um criadouro, onde, tipo uma pensão, vai dormir e comer. Aí você entende.
Por que muitos adolescentes não ajudam em nada em casa? Atrapalham o que está arrumado, não dão satisfação da própria vida aos pais, não se interagem dentro de casa, entram mudo, saem calados. É o tempo inteiro com o celular na mão. O problema é o que nós temos na cabeça, que é a família. E muitos pais, ouvindo o que eu estou dizendo, vão repetir a frase que aqui está. Ah, eles têm a vida deles. Quando os pais afirmam, eles têm a vida deles. Atrás desta frase está uma omissão da responsabilidade que o pai e a mãe têm. Aqui eu quero citar apenas duas: o controle e a supervisão na vida dos filhos. Até que o seu filho e a sua filha sejam maior de idade, pai e mãe precisa cuidar, precisa zelar, precisa educar. A vida coletiva, a vida em sociedade, a vida em família é uma construção que exige esforço. E como nós temos hoje pessoas preguiçosas, pais preguiçosos, estão terceirizando tudo. Os meus filhos, a escola educa. A fé eu mando para a catequese. Para gastar a energia dele, eu coloco no esporte. Enquanto isso, o pai e a mãe estão, deitados em berço esplêndido. Muitos pais, como falei no programa passado, abriram mão daquilo que é mais sagrado do pai e da mãe, que é a educação. Eles deixaram de ser educadores para serem espectadores dos filhos. Eles ficam assistindo, vamos ver o que vai dar. No final eu vou te contar o que é que vai dar, né? Então, exige esforço, exige dedicação e, portanto, requer ordenamento. Ordenamento é ordem. Há muitas famílias que estão na desordem. Os papéis não têm definição nenhuma. Ninguém sabe quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem manda, quem obedece, tudo fora do lugar. Há uma frase italiana que diz assim: uma família ordeira tem uma coisa no seu lugar e um lugar para cada coisa. A geração que está criando a atual estabeleceu a liberdade como valor supremo. Antes era a obediência, hoje é a liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de conduta, liberdade de roupa. Olha, meu filho, faça o que você quer, vista o que você quer, faça da sua vida o que você quer. A vida é sua. Note que esse é o caminho mais fácil. É o caminho da omissão. Entregar o filho à própria cabeça. E vão dizer que isso é liberdade, né? Os pais não estão formando pessoas, mas indivíduos. Qual a diferença de uma pessoa e de um indivíduo? A pessoa é um ser aberto em relação. Ele sabe respeitar, ele sabe conviver, ele sabe qual é o limite dele, qual é o alcance dele. O indivíduo, ele vive para ele. Os outros que se danem. Então, o adolescente que não é uma pessoa, que não se abre aos outros, mas é o indivíduo, ele preocupa apenas com seu umbigo, aplaudido pela mãe e pelo pai, que se omitem
e vão dizer: eu respeito a liberdade dele. Esta frase é perigosa porque não forma pessoas. Porque a ausência de fronteiras pode se transformar em algo absolutamente danoso, que é a incapacidade de contenção. Vida também é renúncia. Você que está me vendo agora, quantas renúncias você já fez na sua vida para chegar aonde você chegou, para ser quem você é, para ter o que você tem? Vida é renúncia, vida e convivência também demandam contenção. Qual a diferença do rio e da enchente? É o limite. O limite. Um rio que anda dentro do limite dele, todo mundo gosta. Leva vida, leva água. Mas um rio que transborda, ele já não é mais rio, ele é enchente. Há muitos filhos que não aprenderam a andar nos limites que os pais colocam, porque muitos pais nem limitem colocam mais. Deixa o filho à vontade. É por isso que ele se torna danoso. Ele não é rio, ele é enchente. Freud escreveu Mal-Estar na Civilização em 1930. E lá ele vai abordar um assunto sobre a pessoa que só pensa nela. A pessoa egocêntrica, individualista, egoísta, este tipo de filhos que muitos pais estão formando. Meu filho, faça o que você quiser. Você está certo. Você é dono do seu nariz. Não tenha limite. Você é livre. E atrás dessa liberdade está a incapacidade de contenção. Isso não deve, tal lugar você não vai, e isso não se fala. Desejos não são direitos. Uma coisa é o que o seu filho deseja. Outra diferente é se é um direito. E de onde vem a angústia de muitos pais? Porque na cabeça de muitos pais, o desejo dos filhos são direitos. E eles vão dizer: eu não sei o que fazer. E os filhos são espertos. Vamos dar um casinho rapidinho, né? Teve um filho, chegou em casa e falou assim: mãe, o que a senhora prefere? Que eu quebre uma perna ou que quebre o seu vaso? A mãe diz: ó, meu filho, é claro que se é para escolher, que quebre o vaso. Aí o filho diz: então tá bom, mãe, fica feliz, eu não quebrei a perna. Ou seja, tinha quebrado o vaso. Filho, você tem que estar atento, porque os seus filhos hoje são espertos. Eles sabem mudar palavras, eles têm uma argumentação, eles sabem o que querem. O filho não é bobo. Conforme o que ele vai pedir, ele sabe direitinho se ele vai no pai ou se ele vai na mãe. Porque ele sabe qual dos dois iria dizer não. Então, dentro da sua casa, é preciso ter este olhar. Será que o meu filho sabe o limite dele? Será que na minha cabeça os desejos dos meus filhos são direitos e eu tenho que satisfazer todos? Atualmente, há uma percepção de que ser amigo dos filhos implica uma camaradagem excessiva. Os pais estão fazendo de tudo para serem simpáticos aos filhos. E é bom que o papai e a mamãe acorde, enquanto há tempo, que você que é pai e mãe, você não tem que ser simpático aos teus filhos.
Vocês têm que ser educadores. Educadores. E educação envolve sim e não. Muitas famílias vivem o que Cortella chama de assembleísmo. O que é isso? O pai e a mãe não decidem nada. Vamos fazer uma assembleia aqui em casa. Vamos votar. O que você quer? Vamos ver qual é que vai ganhar o voto. Há muitas coisas que o pai e a mãe precisam definir dentro da sua casa porque você é pai e mãe. E porque você é pai e mãe, os seus filhos andam na sua cartilha. Eu e o meu irmão, até hoje, e olha que nós já somos maiores de idade há quantos anos? Nós respeitamos os nossos pais, andamos na cartilha dos nossos pais, porque eles não são autoritários. Mas até hoje, meu pai e a minha mãe têm autoridade. Então, muitas vezes, esse assembleísmo, vamos fazer uma votação, isso mais estraga do que ajuda. Essa diluição das energias relacionadas à disciplina, à autoridade, à organização, levam a um colapso da família. A família, ela perde totalmente a sua estrutura. A disciplina é necessária para que a vida não fique solta. Para que o rio ande dentro dos seus limites, eu preciso ordenar as coisas. Vamos dar um exemplo? Na sua casa, o vaso sanitário tem utilidade? E como? Então coloque esse vaso no meio da sala. Não, ele tem um lugar. O prato de comida, vá para o banheiro, jantar dentro do banheiro. Está vendo que tudo é bom, mas precisa de uma ordem. E quem coloca a ordem é pai e mãe. A criança e o adolescente, eles precisam lidar com limites. Hoje, nós vemos muitas crianças e adolescentes cheios de mania, birrentos, uma meninada chata, nem pai e mãe está aguentando, porque faltou esse limite. É até aqui, é assim. E Cortella faz uma definição com grande maestria. Ele diz a diferença entre fronteira e barreira. Fronteira é até onde você pode ir. Barreira é aquilo que impede o meu avanço. Então os pais não podem colocar barreira nos filhos, mas podem ensinar para eles o valor de uma fronteira, de um limite. E finalizo a respeito daquilo que as crianças e adolescentes e jovens vivem em casa e levam para a escola. Você já foi à escola do seu filho, da sua filha, e perguntou aos professores como ele se comporta em sala de aula? Eu tenho muitos amigos e amigas que são professores. E eles me dizem: padre, a nossa preocupação inicial não é nem ensinar a matéria, é manter a disciplina. Primeira coisa, nós queremos que eles estejam ali para a finalidade do estudo. Se eu consigo uma sala disciplinada, já é muito. O ensino, está me entendendo? E um aluno problemático é um filho problemático. Olha o que está aqui. Se eles estão aprendendo ou não, passa a ser secundário, desde que o docente consiga manter minimamente a disciplina. Alunos indisciplinados, filhos indisciplinados de pais que não deram disciplina, não colocaram limite, não ensinaram
valores. E finalizando este segundo programa, existem duas possibilidades citadas em Henrique IV, obra de William Shakespeare. Ou afunda ou nada. Você que é pai e mãe, não aceite que você vai afundar com a sua família. Precisamos nadar contra a correnteza. Ensinar a seus filhos o valor do limite, o valor da educação, o valor do respeito, o valor do amor, o valor do colo. A geração que nós temos aí não é uma geração espontânea, não é um fenômeno espontâneo. É uma geração carente de uma educação que provém do pai e da mãe, ou não se encontrará em lugar algum. Se os pais não agarrarem a sua vocação de educadores, dificilmente as nossas famílias poderão nadar, pois elas irão afundar. Nós não podemos mudar as famílias do mundo, mas podemos mudar a nossa família. Faça a diferença dentro da sua casa e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Finalizando, repito, quem sou eu para ensinar você a educar os seus filhos? Esta série de programas, Família, Urgências e Turbulências, quer propor reflexões para que você, pai, para que você, mãe, tenha recursos e pensamento aprofundado para que vocês tomem dentro da sua casa as melhores atitudes para que a sua família cresça em sabedoria, em graça e em convivência. Deixe o seu comentário e fale. O pródigo que errou saindo de casa, tendo falsos amigos, mulheres da vida. E nós? Qual é o meu erro enquanto padre? Qual é o seu erro? Eu não sei onde, mas onde você erra? Você já errou com alguém? Você já cometeu alguma coisa que atrapalhou a sua vida? O que fazer daqui para frente? Vou lhe conceder 5 dicas que podem resolver o seu problema, se você colocá-las em prática. 100% garantido. Primeiro, reconheça que você errou. Quando você errar com alguém, para de tampar o sol com a peneira. Para de ficar arrumando desculpa. Mas você sabe como que é. Não sei como que é não. Como que é? Você tem que chegar e falar assim: olha, eu errei. A culpa foi minha. Hoje em dia é difícil encontrar gente assim. Todos nós erramos. Mas quando você vê alguém que errou conversando, a pessoa não fala que ela errou, não. Ela vem com 1000 desculpas para justificar o erro. Quem justifica erro não tem arrependimento. O arrependimento, primeiro, ele é um reconhecimento. Eu errei. Eu cometi um erro. Encare o problema de frente. Encare a pessoa de frente. E reconheça-se pecador. Eu errei. A culpa foi minha, eu escolhi mal. Segundo, busque redimir-se. O que é redimir-se? O que significa esta palavra? É você fazer o que está no seu alcance para você consertar o que você estragou. Você falou mal de alguém, queimou a pessoa, isso chega no ouvido da pessoa, a pessoa reclama com você. Primeira coisa: eu errei, foi a minha fraqueza, minha língua é meio solta mesmo, fala isso, eu errei. Mas não adianta falar eu errei não. E o pepino do inocente? Você vai calçar sua cara e vai lá
falar que o que você falou é mentira, que isso é a sua língua que é solta. Ó, gente, você desculpa, a pessoa não fez isso não. A pessoa não fez isso, a pessoa é boa, eu que falei demais. Eu queria pedir desculpa a vocês, porque é muito fácil. Você falou que arrependeu, mas deixa o pepino que você criou com outro. Você criou a confusão, você tem que resolver. E se não for possível resolver, remediar o que você consegue. Terceiro, peça desculpas com sinceridade. Se você não arrependeu do que você fez, não peça desculpa. A sua cara fala que você não arrependeu. A gente não xinga não, né? Xingar é uma palavra feia também. Às vezes quando eu fico olhando-os assim, eu não sei o que eu falo, o que eu penso. Eu aprendi uma coisa. Quando você vai se confessar com o padre, primeiro, você não está lá porque você está certo. Você já está lá porque você está errado. Você não vai falar coisa boa, você vai falar é pecado. O padre não vai te condenar, ele vai te perdoar. Mas você tem que mostrar um arrependimento, uma contrição de coração, uma busca de mudança de vida. Tem gente que chega perto dos padres para confessar. O padre está lá atendendo confissão e faz assim, ó. Quais são os seus pecados, meu filho? Ah, padre. Não sei. Eu queria perguntar, você está rindo de quê? Qual o pecado engraçado? Qual os 10 mandamentos que faz graça? Porque eu não conheço pecado engraçado, não. Quer dizer, não é que a pessoa, né? Mas você nota que o arrependimento, às vezes não há. Existe o eu preciso, eu quero, eu magoei o meu colega, eu quero voltar com ele, porque se eu não fizer paz com ele, não tem futebol no domingo, que a bola é dele. Eu tenho que perdoar minha namorada porque não está bom com ela, mas sem ela está pior, e a mãe dela, problemão. Não há um arrependimento de coração. Existe um oportunismo com a situação. Você precisa desculpar sinceramente. A pessoa precisa ver no seu rosto uma contrariedade verdadeira. Eu já atendi pessoas e confissões que a pessoa chora de pingar e não é lágrima de crocodilo não. Você vê que ela está profundamente arrependida do mal que fez. As pessoas precisam ver isso no seu rosto. Você errou? Reconheça que errou. Tente arrumar o erro e mostre que você está arrependido de coração. Quarto, aprenda com o erro. Errou, errou. Aprendeu, aprendeu. Então não repita. Tem gente que não aprende com erro. Você conhece gente assim. Tomara que você não seja assim. A pessoa faz uma coisa errada, leva a porta para cara fora, sofre, chora, toma cartela de cardenal, que confusão. Aí a crise passa. Aí passa uns tempos, a pessoa que sumiu aparece. A pessoa assim meio decadente, ela já aparece bonitinha, já voltou. Você fica olhando a pessoa. Poucos dias se passaram, ela começa a fazer a mesma coisa. O que não houve aí? Arrependimento e aprendizado. Os nossos erros nos ensinam a não repeti-los. Quinto e último, auto-perdão. Reconheça o seu erro. Remissão, tente remediar a situação. Mostre no seu olhar que você está arrependido e aprenda com o erro. Último, se perdoe. A gente que atende, assim, conversa com pessoas, não é uma ou duas não, gente. Quantas pessoas me procuram? Não vou contar o pecado, é claro, né? Ô padre, eu vim confessar. Uma senhorinha, tadinha, 70 anos, perendo os 80. Falei, tá bom. Quais são os seus pecados? Ela me arranca um pecado, quase que eu caio da cadeira. Quase que eu caio da cadeira. Aí eu falo assim com ela, o quê? Senhora, me desculpe, não é normal do padre se assustar. Mas pela idade da senhora, eu nunca ouvi alguém fazer um pecado desse. Não, padre, agora não. Eu tinha 20 anos.
mas a senhora de 20 anos até hoje nunca confessou. Eu confesso todo ano, mas nunca contou esse pecado. Eu conto todo ano. Por que a senhora me contando de novo? Deus já perdoou. Ah, padre, mas eu não perdoei. Tá assim, ó. A pessoa já confessou, Deus já perdoou, as pessoas já perdoaram, o padre perdoa, mas a pessoa sai com aquilo: eu não me perdoo. Isso não é arrependimento, isso é o quê? Remorso. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Qual a diferença de arrependimento e remorso? Comecemos pelo remorso. O remorso, ele não liberta. O remorso, ele prende. O remorso é você se sentir culpado. Toda vez que você olhar no espelho, você fala para você assim: eu sou um safado mesmo, eu não presto, eu não valho nada, o que eu fui fazer? Isso é remorso, isso é culpa. Muitas vezes o remorso, ele dói, mas ele não leva a mudança de vida. Daqui a pouco você está com remorso de outra coisa. E guarde isso aí: pessoas que têm remorso, elas têm baixa autoestima, são pessoas inseguras e são pessoas inconsequentes. Fazem primeiro, pensam depois. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso, ele traz consigo um sentimento de culpa. Repete alto: o remorso traz consigo um sentimento de... E o arrependimento? Qual é o sentimento? Não. Depois vem esses aí, mas tem o principal. Como que eu sei que alguém arrependeu e não está apenas com remorso? A pessoa que está com remorso, ela tem culpa. E a pessoa que tem arrependimento, ela tem atitude. O arrependimento me faz mudar a minha atitude. Você é minha amiga, eu fiz com você uma coisa que te magoou. Se eu estou com remorso, eu fico: não, mas eu sou safado. Por que eu fiz ela com ela? Que culpa, que culpa. Mas se precisar, eu vou fazer de novo. Isso é remorso. Arrependimento é diferente. Me dá uma segunda chance, eu te prometo. Eu posso errar com você em outras coisas, mas nisso nunca mais eu erro de novo. Arrependeu, mudou a atitude. Arrepender é abandonar o erro e não voltar a ele. Isso é arrependimento. E pessoa que tem arrependimento, elas têm autoestima, elas são seguras, compreensivas e responsáveis. E isso não tira o erro, mas você aprende com o erro, você arrepende do erro e você começa uma vida nova. Pergunta para quem está do seu lado aí, ó. Pergunta para a pessoa: como anda o seu coração? Como anda o seu coração? Os mais desinformados dizem: ah, tá batendo, tá batendo. Uns vão dizer: ah, tá paralece. Um dia numa palestra eu caí bobagem. Tá assim no meio do pessoal, né? Eu perguntei para uma moça: e aí, como está o seu coração? Ela não tinha palavras, ela só fez assim, ó. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí a colega dela falou assim: tá apaixonada. Eu falei: ah, mas não é esse coração, né? Até no dela parecia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós só conseguimos mudar de vida se a gente consegue mudar o nosso coração. Quem não mudar o coração não muda nada. Oração para você rezar todo dia. Vocês já sabem, só que não rezam. A partir da manhã a gente já começa a rezar. Vamos rezar, a partir de agora. Jesus, manso, mudou o coração, mudou tudo. Mudou tudo e não mudou o coração, mudou nada. O coração é o centro da vida. Não é esse coração de músculo que Jesus fala, é o centro da vida.
E a palavra vai dizer o seguinte, presta atenção que isso aqui é para tirar sono. Isso é para dar insônia. Provérbios 4, 20 a 23, eu vou ler. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda a minha palavra no teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do seu coração procedem, do seu coração procedem. Fala o que está do seu lado, o seu coração é fonte de vida. Amém? Só que veio Jesus e mostrou que não existe só esse coração, existe um outro coração. Quantos corações batem no seu peito? Quantos? Então é um ou outro, não é? Não tem como você ter dois corações. Provérbios 4, 23 vai dizer: o teu coração é fonte de vida. Aí Jesus chega e fala assim, tá bom, mas não é todo mundo que tem coração fonte de vida não. Tem um outro tipo de coração. Eu vou dizer para vocês qual é. Aí Jesus arranca o verbo. Entretanto, as coisas que saem da boca, elas vêm do coração. E são essas que tornam uma pessoa impura. Provérbios disse que existe um tipo de coração. Um coração que é fonte de vida. De onde sai o quê? Coisas puras, coisas boas. Jesus diz que existe gente que tem um outro tipo de coração. Que tipo que é esse? Um coração que polui a língua. Porque não existe língua pecadora, não existe língua pornográfica, não existe língua que fala palavrão, não existe. Existe o coração. Um coração pornográfico, ele vai ter uma língua pornográfica. Um coração cheio de palavrões, a sua língua vai só repetir o que está lá. Ai, pai, eu não concordo, não discuta comigo, discute com quem falou. E quem falou foi Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. E Jesus está falando que tem gente que tem um coração impuro. E todo mundo acha que o coração é fonte de vida, mas tem gente que tem um coração impuro. E como que eu sei que o meu coração não é puro? Porque é do coração que saem as coisas ruins. Quais coisas ruins? Vamos repetir? Repita alto. Más intenções, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falso testemunho, calúnia e blasfêmia. O que Jesus está nos ensinando? Fique contrariado com o padre não, hein? Não, o padre está pegando pesado. Só estou lendo Bíblia. Jesus está nos mostrando, não se engane, pensando que todo coração é fonte de vida. Não se engane achando que todo mundo que está do seu lado tem um coração bom, porque não tem. Tem gente que tem um coração bom, é fonte de vida, mas tem gente que tem um coração impuro. Como que eu sei? Essas coisas ruins não vêm de um coração bom. Tem como você colher morango em pé de limão? Tem como você colher manga em pé de jaca? Se conhece a árvore, se conhece o coração pelas obras, pelas palavras, pelos sentimentos. Rapidamente. Ai, padre, eu tenho algumas coisas que o senhor falou aí, não tem problema.
É bom você alertar o que tem para já tirar isso aí. Você já conhece, tem muito tempo que eu não vejo por aqui. Quando eu era criança tinha muito, hoje eu não vejo mais. Mas vocês conhecem aquela erva de passarinho, que é uma praga? É uma plantinha laranja. Aquilo é uma praga. Você pega um pouquinho e joga na árvore assim, ó. Ela vai. Você é uma árvore boa. Mas pode ser que no seu coração tenha essa erva de passarinho. Ela vai criando o quê? E a hora que você vê, ela sufoca a árvore. A árvore seca até morrer. Quais são esses comportamentos que Jesus disse que torna o coração impuro? Eu vou ler que eu quero rezar para você não estender aqui. Primeiro, má intenção. O que é uma má intenção? O dicionário responde: disposição interior que inspira e alimenta uma ação maldosa, conscientemente praticada. O que é uma má intenção? É alguém que pensou em fazer uma coisa má, e ela espera a oportunidade para fazer. Ela tem o quê? Má intenção. Ela agiu de má intenção. Segundo, homicídio. O que é um homicídio? Matar alguém, matar o outro. É interessante, não faço isso com todo mundo não. Só quem vem confessar rindo que eu faço. A pessoa fala assim: ai, padre, eu não estou lembrando de muito pecado. Aí eu pergunto assim: você roubou? Você matou? Aí eu olho para o olho da pessoa e falo assim: mas você já matou alguém no seu coração? Você já matou alguém da sua roda de relacionamento? Tem alguém que você não cumprimenta, a pessoa ficou invisível para você? Tem alguém que você já disse assim: a fulano de tal morreu para mim? Ah, padre, isso tem. Então você matou. Você não matou fisicamente, você matou emocionalmente. Você matou relacionalmente. Olha que matar o outro não é só tirar a vida não. É anular o outro, é não ver o outro, é desprezar o outro, é fazer maldade para o outro. Isso é homicídio. Adultério. Tem que explicar o que é? Quer que desenha? Quer que mostre uma meia dúzia? O que é que vocês querem? Adultério, que não caiu de moda, hoje está na moda. Mas para quem tem fé não caiu de moda, que a palavra de Jesus não mudou. O que é adultério? É você estar compromissado com a pessoa, você estar casado com a pessoa e manter relacionamento com outra pessoa. Seja na cama, seja no olhar, seja em mensaginha, seja em vídeo celular. Agora está com um negócio aí chamado de nudes, que eu estou com antipatia disso. Povo sem vergonha. Aí depois, eu fui injustiçado. Tem uma foto. Falei, meu filho, mas quem que tirou essa? Onde que apareceu essa foto? Entrou no seu quadro no 007, tirou uma foto nua sem você ver e divulgou para todo mundo? Porque na hora de fazer o festival do besteirol, é só boca que torce, é só sensualidade. A hora que cai na boca do povo, aí a pessoa põe um véu na cabeça na hora. Mas tem que pôr, porque aí o comentário, adultério, gente, cuidado. Celular é muito bom, mas cuidado. Essas coisas, o pessoal hoje acha muito normal. Você que casou, fidelidade. Você tem alguém na sua vida, você tem aliança no dedo, fidelidade. Está namorando? Aprenda a fidelidade aí. Seja fiel a essa pessoa. Ame essa pessoa de coração, né? Imoralidade. O que é imoralidade? É um comportamento devasso. É gente que só pensa... Dona Bela, a gente só pensa naquilo. E hoje em dia, meu irmão, eu vou lhe contar. Para você fugir da imoralidade, você tem que ter decisão. Eu sei das coisas que eu falo. Há certos grupos de WhatsApp
que não são mais sujos e porcos por falta de memória no celular. E tem gente que gosta de ficar vendo, quanto mais imoralidade, melhor. E a pessoa não vê, não, ela quer mostrar. Aí tem a roda também dos devassos, aí é uma festa. Eu não vou nem falar sobre isso, eu vou só falar o que Jesus fala sobre essas coisas. Se alguém obedece os mandamentos de Deus e ensina as pessoas a fazer o mesmo, esse o dia que morrer vai ser grande no reino dos céus. Mas aquele que faz da sua vida uma bagunça, não obedece os mandamentos e ensina os outros a fazer a mesma coisa e fica passando para frente essas coisas, se conseguir chegar no céu, você vai ser o menor no reino dos céus. Não foi eu que disse, foi o mestre. Também você tem que ter uma vida de moralidade. Hoje em dia a imoralidade é bonita. E quando você ouve o padre falar isso, você fica meio confuso, porque hoje todo mundo ri dessas coisas, trocam imagens, trocam fotos, órgão genital, mas passa o celular à vontade. Aí você fica... Sei qual a graça que as pessoas acham nisso. Aí depois a gente fala de sexo, sexo no casamento, sexo entre o casal, prazer conjugal, prazer na hora do ato sexual. O padre está falando coisa imoral na missa. É porque o sexo, que é obra de Deus, o prazer que Deus criou entre o homem e a mulher, o prazer sexual, nos seminários se estuda isso, o prazer da penetração é normal, não se tem filho se não se faz isso. Aí o diabo vem, atrapalhou tudo. Aí quando se fala de sexo, órgão genital e prazer, o que vem na sua cabeça? A bagunça que virou o sexo hoje em dia. Aí parece que é uma coisa suja, uma coisa imoral, uma coisa pecaminosa. Não, tudo que Deus fez é bom. Uma mulher nua é bela, um homem nu é belo aos olhos de Deus. São as duas criaturas maiores de Deus. Deus não fez nada feio. Mas o que acontece? O diabo atrapalhou tanto que hoje em dia, quando se fala em órgão genital, vem na cabeça o quê? Piada, imoralidade, coisa chula, coisa suja, e maculou a obra maravilhosa de Deus. E a pessoa vai colocando na cabeça essas coisas, e a hora que vai enchendo a cabeça dessas coisas, a hora que não quer, ela fica pensando. Aí começa um relacionamento, ela quer fazer a mesma coisa, quer fazer loucuras. Vamos ter um relacionamento louco. O marido falou com a mulher: vamos fazer uma loucura hoje. A mulher: faço. Marido: eu tenho um desejo. A mulher: fala. Tire tudo. Tirou tudo. O que você quer que eu faça? Eu quero que você se dependure nesse ventilador do hotel. Eu vou ligar o ventilador. Cai mulher, cai ventilador, acerta ainda a perna do tarado. A mulher leva uma pancada na cabeça. Todo mundo para o hospital. Depois fazer um BO. Meu irmão, vai fazendo tudo que está na sua cabeça. Onde vai parar? Vai imitando filme, vai lendo um certo tipo de revista, vai tendo certo tipo de conversa. Daqui a pouco, depois que casa, você não vai tratar a sua mulher como esposa, como uma dama. Ela vai ser uma louca, uma prostituta. Ela é a mãe dos seus filhos. Mas o pessoal quer fazer loucura. Também tem ventilador, né? A gente ri, né, meus irmãos? A gente ri. É para não chorar, deve ser, né? Tá complicado. Eu não posso falar. Vocês não imaginam, gente, o que o ouvido de padre ouve. Imagine e multiplica por 10. O que a gente não ouve naquela sala ali?
para cair duro. Quantas mulheres sofrem dentro de um quarto com o marido? Quantos maridos não conseguem ser o que a mulher quer, que a mulher ficou louca? A mulher dá louca. Eles me falam, isso é louco, isso é loucura. Você casou com a devassa. Não, padre, ela fala, eu sou devassa. Eu falei, ai meu Deus. Ela não está sabendo o que está falando. Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. E isso vai tornando o coração da gente o quê? Impuro. E sabe o que é o pior? A gente começa a julgar os outros por aquilo que a gente faz. Aí alguém pega uma criança e põe no colo, ela é tarada, já está querendo pegar a criança. Está no seu olho. Aí alguém trata bem um jovem, olha lá, quer levar o jovem para o motel. Está na tua cabeça. Porque o mundo hoje está muito sexualizado. Tudo hoje. Dom José Belvino, o bispo que me ordenou, nosso bispo antigo, né, Dom Belvino, num retiro que ele pregou, ele falou assim: quando eu era seminarista era mais fácil ser santo. A gente, por que, Dom José? Eu ia na livraria comprar jornal, tinha um tanto de revista pornô, mas tinham as tarjas pretas, escrito assim, censuradas. Aí você só via o rosto, com a mão, tudo com tarja preta. Fui lá comprar jornal um dia desse, quase que eu não vejo jornal. Não tem tarja preta e mais nada. O bispo até assim, ó. Eu não sabia onde que o hino dele ia. Falou assim, na minha época era mais fácil, pelo menos se escondia para quem vê. Hoje diz se você quer, se não quer, se é o seu valor, se não é, está estampado. Aí aqui, meus irmãos, não é uma questão de colega, não é uma questão de roda, não é uma questão de ser mulher ou homem, não é essa a questão. A questão é se você quer um coração que seja fonte de vida, ou se você quer um coração impuro, que essas coisas poluem o coração. Roubo, tomar aquilo que não é seu, assalto, injustiça, corrupção, tudo isso é roubo, né? Falso testemunho, afirmar como verdade o que você sabe que é mentira, polui o coração. Calúnia, que é mexerico, fofoca, difamação, injúria. E blasfêmia, falar contra Deus, contra o nome de Deus. Ah, Deus não me ouve. Não é só falar mal de Deus, palavrões não. É você ficar, Deus não me ouve, Deus não me escuta, parece que é cego, que é surdo. Isso tudo é blasfêmia. Vai à igreja fazer piada com coisa santa, piada com o nome de Jesus, piada com o nome de Nossa Senhora, piada com coisa da igreja, tudo isso é blasfêmia. E tem gente que gosta, né, e fica passando ainda. Gente, essas coisas tornam o nosso coração impuro. Nós vamos nos afastando de Deus. Aí tudo fica muito normal. Há um ditado que fala para você pesar na balança da vida, se o seu coração é fonte de vida, ou se o seu coração está se afastando de Deus, é quando aquilo que é pecaminoso não me assusta mais. É quando aquilo que é errado, para mim não importa mais. Ah, é normal. Se a gente vai se esfriando e as coisas vão parecendo que é assim mesmo. Veja a pregação de hoje. Filho pródigo errou, eu já errei na minha vida, você erra, nós vamos errar ainda mais, mas precisamos ter um coração bom. É aquilo que eu chamo de intenção positiva. O que é intenção positiva? Mesmo no erro, eu tenho que ter tido dentro de mim uma intenção positiva, uma intenção de acertar. E se eu errei, foi por uma falha no processo. Não foi porque eu fui mal com você, não é porque eu queria mal para você, não é porque eu fiquei pensando mal de você. Algo aconteceu no processo. Se mantém a intenção positiva. Meus irmãos, daqui para frente há uma briga dentro de você. Espero que essa briga renda muitos rounds. Qual é a briga? De um lado, um coração fonte de vida. De outro lado, um coração que quer ser impuro. Qual dos dois vai vencer?
Qual dos dois bate dentro do seu peito? Qual dos dois motivam as suas escolhas? Aqui está um ambiente grande, está um horizonte aberto para que você possa ver de tudo, avaliar tudo e ficar com aquilo que é bom, com aquilo que edifica você, com aquilo que te faz crescer. Busquemos a cada dia um coração que seja fonte de vida, para mim e para os outros. Eu quero ser fonte de vida, para mim e para os outros. Vamos repetir isso? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você. Olá, tudo bem? É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um programa SOS Casamento. Tenho falado e repito, casamento não é o final de uma caminhada, é o início de uma longa jornada que deve ser feliz. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso do seu casamento e muito menos da sua família. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você a ter um casamento de alta performance, com uma base sólida de espiritualidade conjugal. E hoje eu trago um tema específico para as esposas. Você, que é uma mulher casada, você sabe quais são as 5 necessidades básicas do seu marido? É impressionante que nas minhas palestras conjugais, não é? Encontros para casais, eu faço essa pergunta. Muitas mulheres acham que sabem, mas quando elas fazem a dinâmica, as 5 necessidades básicas do marido, a mulher ela escreve as 5 necessidades básicas dela e não do seu esposo. Então é um tema importante e que vai mostrar para você, mulher, um pouquinho de como funciona a mente do seu marido e quais são as necessidades que ele traz para a vida de casal. Olha, tenho conversado com alguns maridos e eles estão encantados com a mudança da esposa. O que eles não sabem é que a esposa passou a investir nas 5 necessidades dele. E ele está vivendo então o casamento do seu sonho. Menos briga, discussão, indiferença, mais presença, amor e carinho. Pode confiar. Invista tempo e presença nas maiores necessidades do seu marido, que são 5, e você verá a transformação deste homem que você escolheu passar o resto dos dias da sua vida com a graça de Deus. Que tenhamos um bom encontro, que estas 5 necessidades do marido sejam saciadas enquanto marido e não a esposa fazer para o marido o que ela gostaria que ele fizesse por ela. Homem e mulher são diferentes. Mente masculina, mente feminina, bem diferentes. Então você, mulher, fique atenta. Muitas mulheres tentam saciar a carência do marido, fazendo aquilo que ela gostaria de receber como mulher. O caminho não é esse. É preciso que você descubra quais são as necessidades dele, para assim saciá-las e ter um casamento mais feliz. Um ótimo programa para todos nós.
E eu quero começar a nossa reflexão com Romanos 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, há muitas pessoas que são lentas no cuidado. Aquilo que é para ela faz com rapidez, com zelo, com esmero. Aquilo que é para o outro, depois eu faço. Eu estou cansado. Eu estou com preguiça. Isso não precisa. Então, se você deseja um casamento abençoado, um casamento duradouro, um relacionamento que vale a pena, saiba, o seu marido, ele tem 5 necessidades básicas. Primeira necessidade, companheirismo recreativo. O que é isso? É necessário que a esposa esteja ao lado do marido quando ele estiver fazendo o que ele mais gosta. Vou te dar um exemplo de como mulher afasta marido. O marido gosta de futebol. Todo jogo que ele vai assistir na TV, a mulher está no quarto dormindo, ou ela está no quintal brincando com o cachorro, ou ela está no quarto do filho. Eu não tolero futebol. Só que você estará assistindo aquela partida não por você, mas por ele. Quando você começa a valorizar o hobby do seu marido, aquilo que o seu marido gosta, ele vai pensar e ele vai devolver o valor, fazendo para você e com você aquilo que você gosta. É muito importante que o seu marido sinta isso. A minha mulher gosta de ficar comigo. A minha esposa gosta de me agradar. Ela é uma companheira recreativa, ou seja, ela participa daquilo que o marido gosta, daquilo que faz com que ele seja mais feliz, mesmo que ela não goste. Deixa eu contar um exemplo rapidinho. Teve aqui em Betim, perto da nossa capital de Minas, BH, um concurso de essas motos de trilha. Não sei se o certo é falar motocross, mas era uma pista onde as pessoas pulavam de moto para um lado e passavam na lama, aquela coisa do outro. O marido é louco com isso. A mulher detesta. Mas eu partilhei uma palestra dessa no encontro de casais aqui em Divinópolis e o marido já tinha comprado o ingresso para ver esse circuito de motos. A mulher, depois que ouviu essa necessidade do marido, uma companheira recreativa, ela fez questão de comprar o ingresso e ir com ele. Pergunta se ela gostou. Detestou. Ela nunca ouviu tanto barulho na cabeça. Mas pergunta para ela como que o seu casamento está agora. Ela me disse, padre, parece um milagre. O meu marido mudou da água para o vinho só porque eu fui com ele no campeonato de moto. Hoje ele tem mais paciência, está mais carinhoso, está me ajudando mais. Gente, isso funciona. Eu não estou aqui gastando o meu tempo, investindo recurso financeiro para gravar um vídeo para você só para dar acesso no YouTube. Funciona. Comece a estar mais com seu marido, comece a acompanhá-lo naquilo que ele gosta, de carinha boa. Você verá que isso para o homem tem um valor muito grande, não é? Seu marido gosta de olhar carro, ele gosta de bola, ele gosta, né, de cachorro, você pode até não gostar dessas coisas, vá com ele. Fique com a carinha boa. E se ele perguntar assim, meu bem, mas você agora passou a gostar, você fala, não é que eu não goste, eu estou aprendendo a gostar, mas eu estou aqui para estar com você. Parece que esse romantismo pode fazer que funciona. Você vai conseguir mudar o seu marido para melhor se você for uma companheira recreativa. Segunda necessidade dos maridos, satisfação sexual. Eu pus do segundo para não pôr em primeiro. Gente, marido, ele quer ter intimidade com a mulher. Marido gosta de sexo. Então, neste quesito, vocês precisam ter um diálogo aberto. Falar sobre isso. Conversar sobre isso. 1 Coríntios
7:5 vai dizer que a mulher não deve privar o marido de relação. Muitas mulheres, elas tiveram relação sexual para engravidar. Elas engravidaram, tiveram os filhos, agora para elas, sexo não precisa ter mais. Ela se sacia com os filhos. Saiba, seu marido não. Seu marido, ele tem necessidade de relação. Ele tem necessidade de sexo. Tanto é uma brincadeira aqui, mas é respeitosa, que a mulher se concentra na cabeça de cima e o homem se concentra exatamente. Gente, isso aí, todo curso que eu já fiz até hoje de terapeuta familiar, terapeuta conjugal, orientador de casais, todos falaram a mesma coisa. Mulher tem carências afetivas. Homens têm carência sexual. Eu nunca atendi uma mulher que reclamava que o marido faz sexo demais. Nunca atendi uma mulher assim. Mas a mulher reclama o quê? O marido é ausente, não é carinhoso, não conversa com ela, não sai com ela, é um marido seco. Quando eu atendo um marido que vem reclamar da mulher, o que o marido me diz? Padre, minha mulher não quer transar comigo. Ele fala um negócio rasgado, entendeu? Então guarde isso. Seu marido precisa de satisfação sexual. Então converse com ele isso, estejam conectados um com o outro para que isso seja frequente no seu casamento. Terceiro, parece que não, mas o seu marido, ele necessita ser admirado, porque o patrão o elogia, os colegas o elogiam, as pessoas da rua elogiam, mas você elogia o seu marido? Tem mulher que só fica no ouvido do marido cobrando. Isso aqui não tá certo, isso aqui não tá bom. É um falatório, parece que a mulher engoliu um papagaio, mas não cala a boca um minuto. E ela nunca tem para o marido uma palavra de admiração. Reconhecer o que ele faz, reconhecer a sua aparência, falar se o seu marido é bonito aos seus olhos, não interessa a aparência do seu marido para os outros, é para você. Não é? Então o marido necessita disso. Não deixe as ações positivas passarem despercebidas. Se você tem uma oportunidade para elogiar o seu marido, elogie. Eu vi algo aqui no Hotel Verona, em Divinópolis, que eu falei, esse casal tem futuro. Esse casal tem futuro. Eu estava na porta do hotel resolvendo uma questão de ônibus e chegou um carro. O pessoal viajou de São Paulo aqui para Divinópolis, parece-me para olhar a questão de roupa. Quando o marido parou o carro na porta do hotel, a mulher desce, o marido desce, a mulher vai até o marido, dá um beijinho no marido e diz assim: nossa, você é demais. Eu jamais conseguiria dirigir de São Paulo aqui como você vem nessa tranquilidade. Ele sorriu, pegou na mão dela e os dois entraram para o hotel. Viu uma mulher sábia? Ela não perdeu oportunidade de elogiar o marido. O marido é bom no volante, os conduziu de São Paulo a Minas, sem acidente, conversando com ela. Ela não perdeu a oportunidade, elogiou, mostrou a sua admiração. Uma mulher que sempre vê o lado positivo do marido é um casal que vai longe, é um casal que vai dar certo. Quarto, apoio doméstico. Exatamente. Apoio doméstico envolve a criação de um ambiente familiar tranquilo e bem gerido. Quando eu falo de apoio doméstico, é que a mulher, ela tem este dom de coordenar a casa. O marido, ele pode ser um marido 5 estrelas, mas ele jamais conseguirá fazer aquilo que é próprio da mulher. A mulher, ela tem essa capacidade de gerar a cozinha, gerar os filhos, gerar os móveis, a limpeza da casa. Claro, há homens bem capacitados nesta área, mas o marido espera da mulher que a casa esteja em ordem através dela. Eu vejo com muita preocupação
alguns casais de namorados. Eu não estou falando que você, mulher, será uma empregada doméstica. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero aqui ressaltar é que a mulher, ela precisa saber o mínimo de casa. E talvez você pode ensinar ao seu marido, ou talvez o seu marido já saiba. Gente, é preocupante. Casais de namorados que querem se casar, a mulher não sabe arrumar uma cama. A mulher não sabe fritar um ovo, não sabe afogar um arroz. Ô minha filha, você quer casar como? Não, a gente vai viver de amor. Depois que casa, você verá que não é só de amor que se constrói um casamento. Então a mulher precisa ter esta noção que a governança da casa, que a organização do espaço interno passa pela mulher. Então você, esposa, saiba, o seu marido espera isso de você. Se você espera dele tantas coisas, ele espera que a casa tenha essa coordenação que é da mulher. É como eu ouvi certa vez, o marido, ele leva o recurso, a mulher administra o recurso, mesmo que ela trabalha também. Então olha que interessante, há mulheres que nunca pensaram nisso. O seu marido espera de você apoio doméstico, criação de um ambiente gostoso de estar. Isso parte é da mulher. Eu já fui em certas casas, sem falar nome, onde a mulher não é muito afoita nessa área da organização. Gente, a casa é uma bagunça, a casa é uma zona, porque não passa pelo marido. Quem coordena, quem ordena, quem mantém um ambiente de convivência, muitas vezes é a mulher. E se a mulher não faz isso, dificilmente terá uma casa organizada. E olha, um ambiente organizado, um ambiente limpinho, um ambiente cheiroso, é um ambiente bom de estar. Um ambiente fora do lugar, com pó, com mau cheiro, ninguém quer ficar num ambiente desse. Então essa organização da casa, mesmo que ela não faça, pode ser que a sua família tenha mais condições e você pague alguém para fazer isso. Mas a mulher, ela tem que gerir a casa. Isso é próprio da mulher. E por último, uma esposa atraente. Esta é a quinta necessidade do marido. O marido deseja ter uma esposa bela, porque ele a ama. Quantas mulheres perdem o marido por não se cuidarem? Claro, o marido precisa se cuidar, não é? O homem também precisa se cuidar. Eu falo que 3 cheiros não pode haver no marido que queira um casamento longo. Cheiro na boca, nas axilas e nos pés. É o famoso mau hálito, cecê e chulé. Esses 3 cheiros ninguém aguenta. Imagina uma mulher dormir na cama com um homem fedorento, um homem fedido. Eu já atendi mulheres assim, mulheres sofridas. Falou, padre, eu amo meu marido, mas não dá viver com um cara daquele. Eu não sei se estou dormindo com um homem ou com um leitão. Além da gordura dele, o cheiro, ninguém aguenta, gente. Vamos colaborar nisso aí. Coitado dessas mulheres. Mas tem homem também que está penando com as mulheres, viu? O marido chega em casa, a mulher aquele cabelo de piaçava, aquela unha parecendo um tatu-bandeira, a mulher não se cuida, não passa um batom, não depila as axilas, não toma banho direito, a mulher sorri, já caiu o rosto. Ô, gente, pelo amor de Deus. Aí depois reclama, meu marido me traiu. Aí olha a mulher que ele pegou. Porque o homem, nesta área, ele é mais frágil que a mulher. Então, se ele tem em casa uma mulher bela, eu não estou falando que o que conta é apenas a aparência, mas a aparência também conta. Veja, na época do namoro, como ele e ela são belos um para o outro, como ela se enfeita para ele, como ele se prepara para ela. Isso é próprio. Mães aí que têm filhos na época do namoro, veja quanto tempo a sua filha e o seu filho ficam no banheiro antes de se encontrar, corta a unha, faz a barba ou
faz aqueles desenhos bonitos nas barras que o pessoal está fazendo hoje. A mulher faz chapinha e batom e perfume e põe calçados que vai, né, tornar ela mais alta e faz regime. Depois que casa, gente, é uma tragédia. Então você que é mulher, você é bela. Então cuide de você, goste de você e não se apronte por causa do seu marido. Esteja bela por você. Agora, o marido tem que deixar de ser grosso também, não é? Parar de implicar com a mulher. Porque tem marido que é inseguro, então quando a mulher se enfeita muito, o que ele acha? Eu sou esse boneco de Olinda aqui, eu sou esse boneco do posto. Sabe que boneco do posto fica assim, ó? Tem marido que parece aquilo ali. Minha mulher tá muito bela, daqui a pouco vem um caminhão e leva. Então o que o marido faz? Ao invés dele se melhorar, ele começa a agredir a mulher. Ei, você está usando essa roupa? Você está feia, você está gorda, isso não combina com você, é porque ela está bonita. E ele está com medo de perdê-la. Então, se o marido tem necessidade de uma esposa bela, ele deve oferecer recursos e meios para que a mulher esteja bela. É verdade. Então, o marido levar a sua esposa no salão, de vez em quando levá-la num local para que ela seja cuidada, dar um dinheirinho para ela, comprar um batom, uma pintura, um condicionador, senão a mulher fica carente, gente. A mulher fica carente. Um dia uma mulher chegou perto de mim e falou assim: padre, eu ando tão carente. Falei: filha, olhando para você eu estou vendo a sua carência. Você está carente, sua boca está carente de batom, o seu rosto está carente de uma maquiagem, o seu cabelo está carente de um condicionador, o seu corpo está carente de um regime, os seus pés estão carentes de uma bela sandália. Ela tem uma risadinha: é, pai, é por aí mesmo. Que mulher que não quer se sentir bela? E o marido, se ele tem necessidade que a mulher esteja bela para ele, que ele cuide para estar belo para ela. Hoje é mais fácil, eu vejo tantos homens fazendo caminhada, andando de bicicleta, nadando, fazendo musculação, homens cuidando do corpo, colocando tudo em ordem. Fica bonito, as mulheres muito bonitas, né? Não é que a beleza põe mesa, não é esse ditado, mas é preciso caprichar para aquele que eu amo. Então, se o seu marido tem necessidade de uma mulher bela, seja uma mulher bela para ele. É claro que você não vai todos os dias estar de vestido longo, fazer esmalte. Talvez não é a realidade de todas as mulheres, mas não perca a oportunidade de estar bonita para ele. Não perca a oportunidade de mostrar para o seu marido que você é aquela mulher com quem ele se casou. Uma mulher que está ficando mais experiente e ao mesmo tempo mais bela, mais elegante, atraente aos seus olhos. É claro, o marido tem outras necessidades além dessas 5. Mas segundo pesquisa, essas são as 5 necessidades básicas do marido. Aí você na sua casa vai colocando outras necessidades de acordo com a vivência que você tem com seu cônjuge. Finalizando, o resumo: quais são as 5 necessidades básicas do seu marido? Vamos lá. Companheirismo recreativo, satisfação sexual, admiração, apoio doméstico, essa questão de organizar a casa, e um cônjuge atraente, uma mulher bela. Depois disso, o que virá além disso é consequência disso. Eu sei que muitas esposas acompanham assiduamente o SOS Casamento. Sou grato a Deus pelos comentários que tenho lido, testemunhos que tenho recebido. Aonde eu viajo, as pessoas vêm: padre, o senhor não sabe o quanto esta série SOS Casamento melhorou o meu casamento. O senhor salvou o meu casamento. Dá certo. Eu não estou aqui falando de teoria, eu estou falando de prática. Comece a estar mais com seu marido. Elogie o seu marido.
Prepare mais noites de love. Aquela noite para mexer o doce, para sapecar iaiá. Comece a fazer mais isso. Comece a organizar o ambiente da casa e que ele se sinta bem. Fique mais bonita para ele. Você vai investir no seu casamento. Você vai passar este relacionamento para um outro nível, um nível de satisfação. Você terá um casamento feliz. Você realizará o sonho que você sempre teve de ter um marido ao lado que vale a pena. Claro que eu não disse nestes, porque não apareceu na pesquisa, porque não era uma pesquisa religiosa, era uma pesquisa de terapia conjugal. Mas aqui, algo que toda mulher necessita fazer para o marido é orar por ele. Feliz do marido que tem uma mulher que é sua intercessora. E a mulher que ora para o marido estará atraindo para a vida dele copiosas graças. E quando você menos assustar, o seu marido estará ao seu lado orando com você. Então, além de satisfazer estas 5 necessidades básicas do seu marido, ore por ele todos os dias. Chegamos ao final de mais um encontro. Deixe o seu comentário. Gente, compartilhe este vídeo com outros casais. Eu tenho certeza absoluta, um vídeo como esse pode salvar um casamento. Favorite, deixe o seu joinha. Isso ajuda o YouTube a indicar este vídeo para tantas outras pessoas que estão vivendo um casamento pequeno, um casamento abafado, um casamento que vai terminar em divórcio. Compartilhe isso. Vamos ser semeadores de boas novas para os casais. Se você ainda não é, se inscreva no nosso canal e toque no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos. E se você ainda não me segue, siga-me no Instagram e no Facebook, Padre Christian. Nós temos usado também desses 2 lugares para levar as pessoas a serem as melhores pessoas que elas podem ser e experimentarem o amor de Deus. Este é o nosso programa, que faz parte da série
fundamento para que a nossa oração seja fundamentada na palavra. Jesus nos ensinou vários e vários ensinamentos. Mas o mundo que nós estamos é tão corrido, hoje tudo é tão rápido, que eu estava lendo um dia desse um artigo falando que se pegassem os aplicativos e novidades, vamos pegar o celular, por exemplo, já tem novidade para o celular até o ano de 2030. Eles não colocam tudo agora, porque eles querem que cada ano coloque uma coisinha para a pessoa ir comprando. Quer dizer, a coisa é rápido. O celular que nós temos hoje, deste ano, ele já é velho, porque já tem celular de 2030. E parece que essas novidades todas, eu peguei o celular como exemplo, mas falo num contexto geral, a palavra de Cristo vai ficando cada ano mais distante. E as pessoas, algumas pessoas, já não a vivem mais. E reclamam que não tem alegria, não tem uma vida plena, não tem, porque não estão plenamente dispostas a praticar a palavra. Hoje nós vamos falar apenas de um versículo bíblico, que é facílimo de guardar, e você vai guardar agora. Qual é o primeiro evangelista na Bíblia? Vocês não sabem isso? Isso é o básico, viu? Isso aí é ABCD. Você não sabe isso, o negócio está russo, mas não é pouco não, viu? É muito russo. O primeiro evangelista é Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Lê Bíblia, gente, né? Porque isso aí, não estou pegando pesado não, mas isso é coisa de catequese primária. Isso todo mundo sabe isso de cor. Isso aí não tem nem profundidade. Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4. Não estou perguntando na ordem que foram escritos na história, não é? Seria Marcos, Mateus, Lucas, Atos, João, né? Mas quando eu pergunto, qual que é o primeiro evangelho? A pergunta é referente à ordem bíblica, isso é lógico. A não ser alguém pergunte, qual o primeiro evangelho que foi escrito? A resposta é Marcos. Qual que é o primeiro evangelho? Você vai na Bíblia, Mateus. Mateus 5,5. Mateus é a pregação de hoje. E o que diz Mateus 5,5? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos repetir? Bem-aventurado a terra. Já falei na semana passada, talvez falarei na próxima, deixa eu falar hoje de novo. Quem desconhece Bíblia, desconhece de Cristo e do poder de Deus. É por isso que hoje algumas pessoas estão perdendo a igreja, passando para outras igrejas, porque não conhece a Bíblia. Não lê nada. Aí alguém que lê alguma coisa, te mostra a passagem, você não sabe interpretar, uai, não é que é mesmo? E vai para lá. Eu não, no meu vocabulário, eu não uso e nunca usei que a igreja perdeu fiéis. A igreja não perde ninguém. A pessoa que sai é ela que perde. Nós não estamos perdendo nada, absolutamente nada. A igreja continua na toada dela. A pessoa que larga a igreja, ela perde a sua fé católica. Ela nega o seu batismo. Ela nega tudo aquilo que a igreja construiu de 2000 anos de história, que não é pouco tempo. Baixe no seu celular um aplicativo que tem o Evangelho do dia. Leia pelo menos uma perícope todo dia. Tem aplicativos muito simples, que você ouve o Evangelho e um padre vai fazer um sermão para você ali de 2 minutos, 2 minutos e 15. É conta-gota, é assim que eu acredito nisso. Hoje uma gota, amanhã uma gota, você vai ouvindo isso 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, você começa então a entender a palavra de Deus. Ano que vem, eu não sei as datas ainda, mas fica aí o convite. Uma vez por mês, das 18 às 19 horas, eu vou estar dando um curso de Bíblia lá no Frei Galvão, no domingo antes da missa. A missa é às 19h30, quem chegar às 18 horas com Bíblia na mão, nós vamos dar uma aula de 18 a 19 horas. 45 minutos de explicação, 15 de pergunta. 12 vezes por ano, uma vez por mês. Eu vou depois passar as datas, que eu não sei, tenho que ver as minhas viagens. Então, se você quiser,
é uma oportunidade excelente para você começar a entender como que funciona este livro maravilhoso que é a palavra de Deus para nós. Conhecer a Bíblia é conhecer-se, porque a Bíblia fala da vida. E se você quer ter uma vida realmente viva, você tem que conhecer aquilo que Jesus nos deixou. Eu acho muito interessante, sabe? Estou criticando não, só um comentário. Que tem gente que fala assim, não, eu sou fã de John Lennon. Aí tem aqueles programas, hoje não tem mais, mas no SBT tinha. Aí a pessoa que é fã vai para lá. Então eles vão fazendo perguntas da vida do artista e cada resposta aumenta o prêmio. Primeira pergunta, R$100. Que ano que John Lennon nasceu? Ano tal. Segunda pergunta, R$500. Qual a cor de John Lennon? Tal. Terceira, aí vai subindo. Qual era o prêmio máximo? E tem gente que o programa saiu do ar porque todo mundo estava ganhando. Aí eles não iam dar conta de pagar o prêmio máximo. Foi de um cara lá do Michael Jackson. Ele sabe mais do Michael Jackson do que o Michael Jackson. Impressionante. Aí eu fico pensando, será que se o SBT falasse na rua assim, você é cristão? Sou. Você é católico? Sou. Então cristão que segue a Cristo, não é? Sou. Vamos participar de uma pergunta. Eu vou fazer para você 10 perguntas sobre Jesus. Ainda bem que não fazem isso. Porque o cristão é um dos poucos seres terráqueos que dizem seguir um mestre e não sabem da vida do mestre. Você faz perguntas básicas, as pessoas não sabem, como fiz agora o primeiro evangelista. São coisas básicas. Eu estou alertando você para você ter uma cultura também bíblica. Eu não leio só Bíblia, estudo muita coisa, mas a Bíblia todo dia conta gota. Eu vou no evangelho do dia, leio o rodapé, tento aprender alguma coisa nova, aplico na minha vida. Você vai tendo uma visão diferente de vida. Não é diferente da palavra. A palavra é como uma lente, um óculos. Quando você coloca a Bíblia nos seus olhos, você começa a ver as pessoas diferentes. Você tem mais misericórdia, você passa a julgar menos e perdoar mais. Você começa a entender como que você alegra o coração de Jesus, né? Interessante o namoro. Você pergunta o namorado assim, o que a sua namorada mais gosta? Ele fala. O que a sua namorada fica com raiva? Isso aqui eu não posso fazer, que ela fica com ódio. Por quê? Porque ele a ama. Então ele quer conhecer aquilo que ela gosta, aquilo que ela odeia. Aquilo que ela odeia para ele não fazer. O que ela ama para ele agradá-la. Você pega uma pessoa que segue Jesus e faz as mesmas perguntas. A pessoa não sabe. Pegando o sermão de Jesus, o que Jesus ama, qual é a prioridade e o que Jesus detesta numa pessoa. Aí a pessoa fica tossindo, ela fica chutando, ela não sabe. Então, se você quiser, tem essa cultura bíblica. Leia um trechinho todos os dias. Mas voltando aqui, o tema de hoje é bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos repetir? Bem-aventurado. Eu não vou perguntar não, pergunta para quem está do seu lado. Você vai seguir quem? Jesus ou os ensinamentos do mundo? Pergunta aí. Porque tem que escolher. Jesus diz, bem-aventurados os mansos. O que Jesus diz? Bem-aventurados os... O que o mundo diz? Não leve desaforo para casa. Falou, devolve na mesma medida. A pessoa que apontou você, que falou mal de você, deveria cortar ou o dedo ou a língua. A pessoa que fez maldade, caiu, quebrou o dedo, devia ter quebrado é o fêmur. O mundo não é assim? É assim, não é? Então as pessoas já estão fazendo justiça com a própria mão. Isso não é justiça, isso é vingança, né? Muita gente já está com faca. A violência está instalada. Jesus, ele vem na contramão do mundo. Os mansos. Hoje o bom é você ser nervoso, estressado, agitado. Hoje tem comprimido para tudo.
Se você chegar numa farmácia, você tem comprimido para quê aí? O farmacêutico pergunta, é melhor você perguntar para que não tem. Porque para a maioria tem. Tem comprimido para acordar, tem comprimido para... Tem comprimido para ficar mais feliz. Você toma comprimido. Tá rindo de quê? Não sei, eu também um comprimido. Tem comprimido para tudo. Meu irmão, tem comprimido até para sapecar. O que você quer mais? O azulzinho, né? Aí você pega aí a sociedade que nós estamos, totalmente desequilibrada, jovens, porque na cabeça dele, aí jovens de 20 e poucos anos, 18 anos, tomando, eles não cozinham aí. Complicado, né, gente? É a mente, né? É a mente. Pessoa que tem a mente doente, ela tem uma vida doente. E muitas pessoas estão levando uma vida doente. Uma vida doente. Mas vamos aqui. O que não é mansidão? Vamos começar o que não é. O que não é mansidão? O que não significa ser manso? Rapidamente. 4. Ser manso não é um atributo natural. O que significa atributo natural? É algo que acontece naturalmente. Não. Ser manso é uma atitude interna. Ser manso é fruto do Espírito Santo. Só a pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue ser mansa no mundo que nós estamos vivendo. Sem falar de A ou de B, nós estamos vivendo uma época que as pessoas são folgadas, egoístas. Ande na nossa cidade e veja o que as pessoas andam fazendo. Bando de gente folgado. Não pode parar. Eu paro porque eu preciso. Eu vi. Eu contei, foi aqui eu contei o negócio da água de coco? Foi na semana passada, né? Eu fico indignado com essas coisas. É coisa pequena, a gente vê que a pessoa não tem um convívio social. Ela parece um troglodita, tem que viver no meio do mato. Ela não sabe conviver em sociedade. É por isso que o Brasil ele não sai do patamar de subdesenvolvido. São os políticos. Não, são os brasileiros. Você pega, eu contei isso aqui, para quem não veio semana passada. Você vai na Alemanha, no metrô, tem 6 catracas. 5, você põe um bilhetinho, a catraca abre. E uma catraca é livre. Para que a catraca é livre? Vá que você não está trabalhando. Vá que aquele dia você esqueceu o dinheiro. Vai que você não tem como. Não, passa aquela catraca. Só que as pessoas passam com vergonha, porque ela queria pagar. Coloca uma catraca dessa em São Paulo. A reação das pessoas já mostra a mentalidade brasileira, né? Você sabe o que vai acontecer. Uma coisa que eu vi que eu fiquei espantado. E eles fazem isso naturalmente. Um guia, quando eu acompanhei um grupo à França, ele comprou um picolé, todo mundo jogou um picolé. Ele pegou o saquinho de picolé, estava um pouco molhado, dobrou o saquinho e pôs no bolso. Aí até manchou um pouco a calça dele. Aí a mulher perguntou assim, mas por que você pôs esse saquinho no bolso? Ele falou assim, é porque eu não vi lixo na praça. Aí eu vou julgar lá em casa. Claro que ele não devolveu a pergunta. Você pergunta para a mulher, onde que está o seu saquinho de picolé? A mulher jogou o saquinho na fonte. Estava lá o cara segurando o saquinho da mulher. Aí eles olham. Para viver com um povo desse, para você conviver com um povo folgado, e muita gente grosso, e sem educação, se você não tiver mansidão, ou você derrama bilis, na hora que você acorda, na hora que você dorme, ou você vai ficar brigando com as pessoas o dia todo. A mansidão não é bom para quem recebe, ela é boa para quem a tem, porque as coisas exteriores não mudam as coisas interiores. Repita, mansidão é uma atitude interna. Ser manso não é ser mole, não é ser medroso, não é ser covarde. Jesus, ele era manso e humilde de coração.
Mas você vai me dizer que Jesus era mole? Que Jesus ele era medroso? Ele falava o que tinha que falar. Só que o coração de Jesus era um coração manso. Era um homem centrado. Um homem centrado. Ser manso não significa manter a paz a qualquer custo. Hoje muitas pessoas mantêm a paz assim. Vem um, você está certo. Vem outro falando o contrário, você também está certo. Aí você pergunta, mas você não tem uma opinião? Não é porque eu sou manso, eu quero manter a paz. Isso não é mansidão, isso tem um outro nome, não é? Mansidão é você manter a atitude interna, mas não é você ser mole. Não, eu vou concordar com todo mundo, eu não vou falar nada para não brigar. Isso não é ser manso. Ser manso não é um controle emocional externo. Tem muita gente que finge ser manso. A pessoa, Deus não te afeta, não. Mas por dentro tem um vulcão. Por dentro a pessoa está. E outra, não é para explodir. Mas se for para explodir, explode. Porque a explosão guardada vira doença psicossomática. E a primeira é câncer. Você tem que ter uma válvula de escape. Sabe um exercício de catarse, assim que você põe para fora? Ou você participa de um grupo de grito. São Paulo tem grupo de grito. Põe umas músicas lá animadas. O cara lá que conduz a sessão, né? Grita, o pessoal. Aí aquele grito, a pessoa sai. Está tão melhor, que gritou. Agora, minha mãe falava comigo, você quer dar birra? Pode gritar à vontade, mas grita com esse travesseiro na boca. Se ouvir você gritando, você vai levar uma tunda. Aí meu irmão pegava, aí depois ela largava o travesseiro, acalmei. São técnicas, né? Não adianta você ser calmo por fora, se o seu coração é um turbilhão. Isso não é ser manso. O que significa ser manso? Repita, ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Uma pessoa que tem a mansidão, ela não fica brigando com Deus. Ela não fica com chilique com Deus. Não é uma pessoa momenta com Deus. Para estar tudo bem com Deus, ele tem que me dar tudo o que eu quero. Não. A pessoa que tem a mansidão, ela é submissa à vontade de Deus. Aconteceu algo positivo? Graças a Deus. Aconteceu algo não positivo, que não é bom usar a palavra negativo. Aconteceu algo não positivo? Graças a Deus. Quer me ensinar alguma coisa. Eu preciso aprender com isso alguma coisa. Segundo, uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. Ela está debaixo do... Sabe o que significa estar debaixo do controle de Deus? Você já foi domesticado por Deus. A palavra domesticado me lembra de domado. Se você pega um cavalo selvagem, ele tem força, ele tem músculo, ele tem presença, mas o nome fala selvagem. Quer dizer, você sobe, ele não quer ninguém em cima dele, ele quer ir para onde ele quer. E muita força desgovernada é destruição. O ser humano aprendeu a condensar uma força, e hoje em dia quem é que vive sem carro? Sem ônibus, caminhão? Tudo isso é por quê? Porque ele tem uma força, só que aquela força ela é aplicada a favor dele. Uma força desgovernada, como que se chama? Explosão. Foguete é isso. É algo com muita força, mas quando aquilo cair, a força não vai ser catalisada, ela vai ser expandida e arrebenta tudo. O que é um animal domesticado? É um animal dócil, né? Tem muitos vídeos na internet de homem que abraça um leão. Todo mundo, que não é normal. É normal o leão comer o homem. Aí o homem abraça o leão, todo mundo, o leão é domesticado. Você vai na casa de alguém, tem aquele cachorro enorme, pitbull, por exemplo. Aí você entra, o pitbull fica assim. Aí você fala, não, cachorro bonzinho. Não é bonzinho, está esperando você passar do portão, aí para ele ficar entre você e o portão. Daqui a pouco que você passa aí, faz assim, O portão já era. Aí você entra numa casa que é cachorro, tá uma fera. E a baba caindo, você chama, fulano.
A hora que o dono aparece, o dono, passa! Aí ele, passa! Você, ó, domesticado, hein? É uma força que foi. Agora eu te pergunto, quem é que domestica o ser humano? Ou o ser humano se deixa domesticar pelo Espírito Santo, ou ele é um ser indomável. E um ser humano indomável, você não quer ver do que ele é capaz. Se você quiser ver do que ele é capaz, assista esses jornais sangrentos das 5, 6, 7 horas da noite, em televisões que gostam de notícias trágicas, não é? Um dia lá em casa, minha mãe estava passando controle, mudando de canal, né? Aí parou num canal desse. Aí falou assim, como que chama? Tarato mata 2 e estrupa 3. Meu irmão, peraí. Vamos ver só como que é isso aí. Minha mãe deixou. Gente, o negócio é tão trágico. Todo mundo parou de conversar, todo mundo ficou sem a televisão, ó. Aí falou, gente, muda aí pra gente conversar. Aí mudou. Se você assiste esse tipo de programa, você vai ver que um ser humano indomável, ele faz coisas que até o diabo está duvidando. Antes só Deus duvidava, agora o diabo passou a duvidar também. Eu não acredito que o ser humano está tão mal assim. Tá pior do que você pensa, né? Um dia alguém falou, não, para, o teu medo de andar de madrugada na rua e encontrar com o diabo. Eu falei, minha filha, o diabo já está escondido com medo de ser assaltado. Qual é, minha irmã? Passa esse tridente pra cá, rapaz. Até o tridente do capeta eles roubam se ele vier. Tá nesse. Quer dizer, o ser humano indomado é um ser terrível e temível. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo dome o nosso ser. E é possível. Toda pessoa pode mudar para melhor. Vamos repetir isso? Toda. Quando se tem o quê? Experiência do Espírito Santo. Ele renova todas. Por isso que eu já falei, vou bater na mesma tecla. Toda manhã quando você acorda, seria bom para você rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e renova todas as coisas. Renova o meu dia, renova o meu coração, renova o meu ser, renova os meus relacionamentos. Que eu seja uma pessoa agradável, que eu seja uma pessoa empática, que eu possa construir relacionamentos sólidos. A pessoa não reza assim, aí está lidando com pessoas também não domesticadas, o negócio fica difícil. Terceiro, uma pessoa mansa, que tem mansidão, olha que interessante. Ela não tem vergonha de reconhecer para os outros o que ela já disse para Deus. Quer ver um exemplo? Está rezando na igreja. Aí o padre vai conduzindo e o pessoal repete. Oh meu Deus, oh meu Deus. A mulher repete, meu Deus, eu sou pecadora, eu sou uma pecadora. Eu sou fraca, eu sou tão fraca, eu não tenho paciência, oh meu Deus. Pronto. Chega na casa dela, ela vai tomar um café para dormir, ou um chazinho, ela abre a garrafa, não tem nada. Que a família chegou, todo mundo já bebeu, já deitou. Ela pega a garrafa e começa a bater a garrafa. Não tem nada não, não tem nada não. Aí o marido levanta, o que é isso? Está nervosa? Não, está vendo alguém nervosa aqui? Nervosa? Nossa senhora, você não tem um pingo de paciência? Vem cá, eu vou te mostrar a paciência. Por que na presença de Deus, ela reconheceu, eu não tenho paciência? Que quando o marido fala que ela não tem paciência, ela quer voar nele. Porque a pessoa reconhece na presença de Deus o que ela não quer reconhecer na presença. Eu escutei uma história que é real, que eu fiquei com um nozinho aqui quando eu escutei, eu era seminarista. Que teve uma mulher, o cara trabalhava no seminário no Jardim. Escreveu uma carta para ele, mas só não chamou ele de santo. Que ele fez uma coisa muito ruim para o filho dela. E ela escreveu uma carta, mas descascando o homem. O homem respondeu para ela assim, olha, aceito tudo que você falou na carta, mas eu vou te contar uma coisa. Se você soubesse da minha vida tudo que Deus sabe, você tinha escrito muito mais. O que ele fez com a irmã dele? Em vez de devolver para ela, ele pegou para ele. Não, sou eu. Aí a irmã, não, mas eu não quis falar bem assim.
Se ele vai atacá-la, ela fala mais. Pega para você. Reconheça para os outros aquilo que Deus já sabe a seu respeito. Mansidão. Uma pessoa mansa suporta injúria. O que é injúria? Que falem mal de você. Quem fala mal de você não te conhece profundamente. Guarde essa frase. Isso é uma âncora. Isso é uma crença possibilitadora. Quem fala mal de mim é porque não me conhece. Quem me conhece? Eu tenho vários amigos. As pessoas me chamam para festa, me chamam para me culto, quer passear comigo, quer ficar comigo. Então você tem que trabalhar isso. Em vez de você ficar chateado, fulano falou de mim. Fulano não gosta de mim. Meu irmão, olha para cá. Imagina se eu fosse preocupado, o que o povo fala de mim? Não tira meu sono nem minha fome. Eu tenho meta, foco, trabalho, estudo. Estou andando. Enquanto a carruagem passa, a cachorrada late. Você tem que ter na sua cabeça que as pessoas que valem para você, elas falem positivo, porque elas te conhecem. Quem não te conhece, fala da periferia. A periferia da existência, a periferia existencial, eles falam daquilo que eles não sabem. Eles falam daquilo que eles acham. Eu acho. Porque ex falaram. Esse ex não tem nome não, né? Porque ex falaram que ele é assim. Ex, se você não tem experiência, não fale. Quando você tem o dom da mansidão, você ao invés de querer justificar, você compreende o outro. Eu não vou ficar discutindo. Eu não vou ficar tirando satisfação com o outro. Eu vou suportar a injúria. Porque quem está me falando, quem está falando isso de mim, é porque não me conhece. Tive um professor muito inteligente, ele falava assim, quando eu vou numa palestra, eles me elogiam demais, eu fico pensando assim, eu não sou tudo isso. Mas quando alguém fala mal de mim, e chega ao meu ouvido, eu também penso assim, mas eu não sou só isso. Se elogia demais, eu não sou tudo isso. Mas quem fala mal de você, pode até que você tenha aquilo que a pessoa está falando. Só que ela se concentra numa parte, mas você é muito mais. Existem 4 coisas que atrapalham a mansidão. Você que quer ter um coração manso. Primeiro, precipitação. O que é uma pessoa precipitada? Fala primeiro, começa a treinar. Filtro, penso primeiro, falo depois. Segundo, maldade. Uma pessoa que é má, ela nunca vai ter um coração manso. A pessoa gosta de fazer maldade para os outros. Terceiro, vingança. O que é vingança? É pagar o mal com o mal. Quarto, falar mal dos outros. A pessoa que fala mal dos outros, ela também não vai ter um coração manso. Se você quer agradar o coração de Deus, tire essas 4 coisas. Pense primeiro e fale depois. Não seja uma pessoa má. Não fique buscando vingança e não fale mal dos outros. Uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Repita. Quanto mais facilidade você tem de perdoar o outro, mais o dom da mansidão você tem. Quanto mais dificuldades tem que perdoar o outro, menos dom da mansidão você tem. E eu vou te falar o que eu sei. Tem gente que não tem mansidão nenhuma. Porque fez com ela, a pessoa não perdoa nunca mais. Eu já escutei frase assim, padre, eu sou igual cascavel. Pisou em mim, enquanto não dou um bote, eu não me aquieto. A pessoa não perdoa, ela sabe que ela não perdoa. E além de não perdoar, ela não quer perdoar. Uma pessoa mansa, isso aqui é difícil, é treino. Recompensa o mal com o bem. Vamos repetir? Uma pessoa mansa. Se você paga o mal com o mal, você é o quê? Selvagem. Um animal selvagem, ele é assim. Você cutuca nele, ele te avança. Por isso que no zoológico tem aquela grade. Você está de cá, eles parecem todos mansos. Já notou isso? Eles ficam assim, Entra lá para você ver. A pessoa selvagem assim, a funciona, ela é mansa. Ô padre, tem gente que fala isso, não fala isso não. Eu sou bom. Não pode pisar no meu calo. Não, eu quero ver se você é bom quando pisa no calo.
Porque sem pisar no calo, todo mundo é bom, meu irmão. A mansidão se revela justamente quando tu pisa no teu calo. Você, autocontrole. Quem paga o bem com mal é o quê? Quem paga mal com mal é selvagem. Quem paga o bem com mal? Você faz um bem, a pessoa devolve mal. Essa pessoa é o quê? Aqui foi mais fundo. Isso é um texto de Raniero Cantalamessa. É um diabo. A pessoa diabólica, ela paga o bem com o mal. Ela recebe, mas ela só devolve coisas negativas. E a pessoa que paga o mal com o bem, ela é o quê? E a outra palavra que eu estou pregando? Mansa. Uma pessoa mansa e humilde de coração, Pai, perdoa-lhes, eles não. Jesus tinha poder para no alto da cruz eliminar aquele povo todo com um piscar. Mas ele se deixa crucificar, é o cordeiro, esse símbolo no altar, é o cordeiro imolado. Ele não deu um pio, sofreu tudo, porque ele era o quê? Manso. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida.